Salve nação! Mais um vídeo aí pro canal, falando dessa vez, esse vídeo, falando do sorteio ontem, né? Sorteio ontem da Libertadores. E pra mim, meu ver, deu boa pro Flamengo, sabe? Um grupo bem fácil aí, tranquilo. O jogo um pouquinho, quer dizer que seja complicado, um pouquinho mais complicado é contra o Racing, que é argentino, mas nenhum desses times no momento tá jogando. O Racing tá jogando muito mal, nada assustador. Então eu creio que o Flamengo pode fazer uma pontuação em alta para que quem fica em primeiro no critério geral decide todas do mata-mata, né? Decide todas em casa. Então isso é muito importante, você vencer todos os jogos, somar o maior número de pontos, mesmo quando não consiga ganhar, conseguir empatar, torcer para outro time também não vencer todas, né? Então tem que fazer uma somatória de pontos aí, para que venha decidir todas no mata-mata em casa. Você decidindo em casa é uma grande vantagem. Então o grupo do Flamengo deu um bom sorteio para o Flamengo. Tem dois times que é estreantes em Libertadores, o Alcas e o Nublense. O Alcas e o Alcas também é de Quito, né? O Flamengo esteve jogando contra o Del Valle agora lá. A maior dificuldade de enfrentar o Alcas é a altitude, né? 2.850 metros. Então, a maior adversário do Flamengo aí nesse jogo é a altitude. Mas o Alcas, time bem limitado, aí um time estreante em Libertadores. E o outro Nublense, que é o chileno. Mais tranquilo no nível do mar, tranquilão. E o time bem limitado. Bem limitado. Então, creio que dá para o Flamengo fazer aí uma boa pontuação e para decidir daí no geral, nos sorteios, porque daí a partir da segunda fase, a hora que classificar, é sorteio. Não é assim o primeiro geral contra o pior classificado, não, é sorteio. Sorteia todo mundo, então pode pegar pedreira, então tem que fazer uma boa pontuação para que decida em casa nos mata-mata. A partir das oitavas aí tudo é sorteio, então tem que pontuar bem, né? O primeiro adversário será o Alcas já na próxima, passando essa semana, na próxima quarta-feira da semana que vem. Tem um jogo no sábado contra o Fluminense pela finais do Carioca. E daí, já na sequência, na quarta-feira, estreia contra o Alcas. Então, bem complicado aí no meio de finais de Campeonato Carioca. Então, esse é o problema aí do Flamengo. E com viagem, né? Não será em casa, será fora. Então, esse é o fator complicador do início agora aí, né? Então, estreia contra o Alcas agora na próxima quarta. E exatamente em Quito, 2.850 metros. Então, esse é o complicador desse começo da Libertadores aí, certo? Então, eu peguei um corte também da Band, do jogo aberto, os pessoal aí falando do Flamengo e também do grupo aí. Então, fico com a análise desse pessoal e torcendo, né, para que o Flamengo, voltando agora nesse período que teve aí data FIFA, né? Data FIFA, então deu para o grupo descansar, treinar, assimilar o que o treinador está pedindo. Que no começo o treinador estava, o Vitor Pereira estava pegando o jogo que já estava com o Dorival Júnior, desculpa, meu Deus do céu, Dorival Júnior. Então, não era o jogo dele. Agora começou a implantar o jogo dele, precisou do tempo de treinamento. Então, esse tempo, período aí que ficou data FIFA, deu para treinar bastante, assimilar o que ele pede. Então, creio que vai voltar para o Flamengo bem melhor, né? Fica com a análise do pessoal aí. Ótimo vídeo para todos aí. Brasil
YouTube, você aqui na TV, todo mundo se ligando agora no debate com Denilson Show, João Pedro Sgarbi, Chico Garcia, Ulisses Costa, Ronaldo Giovanelli, João Paulo Capelanes, hoje no CT do Palmeiras. Já vamos falar do Verdão na Libertadores. Olha o tamanho do cabelo. Eu quero conversar depois, eu vou ligar pro Capelanes, que ninguém faz um personagem Renata Fã como ele. Ele, né? É verdade. Não tem jeito, ele é ótimo. Bom, Capela, enquanto isso, a gente selecionou curiosidades sobre a Libertadores, participação brasileira, fatos da competição que move o continente sul-americano. Palmeiras, do Brasil. Os sorteios que definiram os grupos da Libertadores e da Sul-Americana aguardaram algumas, digamos assim, curiosidades para os clubes brasileiros. A primeira delas, o fato de que teremos um encontro de Paolo Guerreiro agora no Racing contra o Flamengo, possibilidade da lei do ex. E nesse sentido, o Palmeiras respirou de certa forma um pouco mais aliviado pelo fato de não precisar, ao menos por enquanto, encarar o pirata Hernan Barcos, atacante do Alianza Lima. Time que hoje conta ainda com Meia Cueva e São Paulo e Santos. Os brasileiros que inicialmente terão que enfrentar essa dupla são os dois Atléticos. Galo e Furacão, que decidiram o título da Copa do Brasil de 2021, agora vão medir forças também na briga por vagas nos mata-matas da competição sul-americana. Naquela oportunidade, os mineiros levaram a melhor 6-1 na soma das duas partidas, a segunda 2-1 em plena Arena da Baixada. Bom, e por falar em placar agregado, vale dizer que o Cerro Porteño caiu na chave do Palmeiras e ano passado o grupo de Abel Ferreira despachou o time paraguaio nas oitavas. Incríveis 8-0 em 2 jogos. No primeiro já foram 5 gols no Allianz, um deles de bicicleta de Rony. Jean e São Paulo já era e continua sendo o goleiro da equipe adversária. No que diz respeito ao Fluminense, chama a atenção o fato do tricolor ter caído na mesma chave de River Plate, The Strongest e Sporting Cristal do técnico Thiago Nunes. Todos líderes dos campeonatos de seus respectivos países, Argentina, Bolívia e Peru. Já no grupo B, ao Internacional causou uma certa preocupação a presença do Nacional de Montevidéu. Os dois clubes decidiram o título da Libertadores de 80. E naquela oportunidade, os uruguaios levantaram o segundo de seus 3 canecos continentais. Adversários complicados também terá o Corinthians, um deles o Argentinos Júniors, ex-time do volante Fausto Vera, e o outro o Independente Del Valle, reforçado por Marcelo Moreno e já bem conhecido dos brasileiros. O próprio Timão já foi eliminado pela equipe equatoriana nas semifinais da Copa Sul-Americana de 2019. Pois é, e por falar na Sul-Americana, no sorteio da segunda competição da Conmebol, mais coincidências. O Bragantino, por exemplo, terá mais 2 encontros com Estudiantes. As duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, só que pela Libertadores, e os argentinos venceram as 2. Já o São Paulo terá o pra lá de esperado reencontro com o Tigre. Os dois fizeram a final da Copa Sul-Americana de 2012. Naquela oportunidade, o primeiro jogo na Bombonera terminou sem gols. No segundo, no Morumbi, jogo que marcou a despedida de Lucas Moura do Brasil, o próprio Lucas fez 1-0 e Osvaldo ampliou ainda no primeiro tempo. No intervalo, os argentinos criaram uma enorme confusão nos vestiários, se recusaram a voltar para o campo e o tricolor então foi decretado campeão daquela edição da Sul-Americana. Ou seja, teremos duelos repletos de rivalidade a partir da semana que vem. Bom, já falamos um pouquinho aqui, eu e o Denilson, sobre os grupos, mas agora a análise é mais completa com vocês. Vamos para o grupo A, que é o grupo do Flamengo, que tem o Racing também. Paolo Guerreiro joga pelo Racing, que também teve seus momentos no Mengão, não é? E aí 2 estreantes, o Alcas do Equador e o Nublense do Chile. E eu começo com você, Ulisses. Eu considero facílimo esse grupo. 18 pontos o Flamengo vai fazer. O time reserva, né? Não precisa nem pôr o titular. Mas também não é pra tanto. Não, grupo fraco, Renato. Esse grupo é uma vergonha. É um presente pro Flamengo, né? O grupo é uma vergonha, atual campeão da Libertadores. Grupo fraco. É o grupo mais fraco que tem dos 8 grupos na Libertadores. Chico Garcia. Olha, o Racing já complicou a vida do Flamengo recentemente. A minha incógnita aí, e também a gente vai falar no grupo do Inter, não é em relação aos adversários, é em relação aos brasileiros. Eu não sei o que esperar do Flamengo ainda.
Eu não sei se o Flamengo vai chegar na Libertadores campeão carioca e diminuindo a pressão, ou se o Vitor Pereira vai perder mais um título e a pressão vai aumentar, e aí ele vai chegar na Libertadores já em que circunstâncias? A fase de grupo da Libertadores ela é muito traiçoeira. Aí a gente aponta, obviamente, Flamengo e Racing classificados. Mas a minha dúvida é em relação ao Flamengo. Que Flamengo vai entrar na competição? Agora, Rona, a gente sabe que se ganhar o estadual, chega muito bem, eu concordo com o Chico. Aí vai ter um grupo para se trabalhar de uma maneira bem sossegada. Se não ganhar do Fluminense, chega pressionado e vai ter que fazer um belo trabalho na Libertadores, principalmente. E pra gente falar do Flamengo é só o retrospecto, né? Antes do treinador que chegou, né? Porque tinha um time compacto, né? Tinha um time forte. E o Racing na história, né? Praticamente que contra o Flamengo nunca venceu o Racing. E o Racing foi campeão em 1967. Há 55 anos atrás, da minha idade. Então, difícil aí. Mas com certeza vai dar Flamengo, mesmo tendo um time ruim, mesmo tendo um time B ou C, um Pinóquio no comando, time B ou C, vai dar Flamengo aí. 56 anos. E o Flamengo também, como vem disputando frequentemente a Libertadores, Garbi, já tem esse jeitinho da competição, sabe como enfrentar seus adversários. Claro, uma ou outra vez o Chico lembrou bem, pode ser eliminado, mas é sempre um dos favoritos. E pra mim mesmo, pressionado ou não, ganhando o Carioca ou não, é o grupo pro Flamengo sobrar e... Se entrasse talvez com sub-20, o Flamengo sobraria nesse grupo, porque tá... Libertadores não é assim. Mas não, é o grupo mais fácil que tem pra mim do Flamengo, um gozo assim. Pega altitude, claro, que também sempre acaba sofrendo um pouco com relação em altitude dos brasileiros, só que pra mim é grupo também, vou com isso, pra 18 pontos, pra ganhar fora e dentro de casa. Agora, Dedê, é grupo para você pontuar bem e garantir sequência na fase eliminatória, mata-mata da Libertadores. A gente comentou aqui na primeira parte do programa e o Chico seguiu a mesma linha de raciocínio, né? Que é como que esse Flamengo vai chegar nessa Libertadores. O Flamengo, se a gente analisar elenco e até individualmente, é o melhor elenco que tem do grupo. Do ano passado, 94% de aproveitamento. E aí eu sigo a linha de raciocínio, que eu falei para Renato, falei, poxa, o Flamengo está num grupo teoricamente fácil, 2 estreantes em Libertadores, o tradicional Racing, mas como é que esse Flamengo chega? Né? Chega com moral, você até falou, né, se perder o Campeonato Carioca e tal, como é que vai chegar? O Vitor vai ser, não vai ser o treinador? Eu perdi com o Vitor Pereira ou sem o Vitor Pereira? Entendeu? Então a discussão, provavelmente, eu acho que de todo mundo aqui, é como é que vai chegar esse Flamengo? Não é se vai vencer o Racing, vai vencer o Aucas. E o Nublense. Não é? É que tem um N. Mas dá pra falar do Fluminense, né? Tá jogando Alcas. Eu te amo, você. Alcas e Nublense. Você é da hora, gordinho. João Paulo Capelanes também está acompanhando os grupos da Libertadores. Claro que no grupo A, todo mundo concentrado no Flamengo, que vai tentar manter esse título dentro da Gávea, do Ninho do Urubu. E o Flamengo sabe que tem outros problemas talvez mais complexos do que esse grupo. Vai ter que resolver a sua vida no Carioca e a continuidade do Vitor Pereira ou não, Capela. Pra mim, assim, é bem simples analisar esse Flamengo. Se ganhar o Campeonato Carioca, o Vitor Pereira continua. Se perder para o Fluminense, o Vitor Pereira vai ter o trabalho interrompido. Tendo o trabalho interrompido, e aí o Flamengo trazendo um treinador, sem as polêmicas fora de campo, um treinador que chega com mais respaldo por parte da direção e principalmente da torcida, não tenho dúvida alguma que o Flamengo vai sobrar desse grupo. A pergunta não é se o Flamengo vai passar para a fase de grupos. A pergunta é se o Flamengo vai ou não terminar a fase de grupos com a melhor campanha. E aí, sinceramente, eu acho que dá para terminar assim. Capelanes, eu adoraria permanecer aqui na Brasil, YouTube, você aqui na TV, todo mundo se ligando. É isso aí, galera, é isso aí. E o Vitor Pereira não vai cair, não. Terá que ter continuidade, começou até agora aqui, e tem que ter continuidade aí no trabalho. Como sempre, os repórteres, jornalistas paulistas querendo colocar pilha, né, no Flamengo. Mas não, vai continuar com o trabalho. É importante ter continuidade. O time não pode ficar trocando todo momento de treinador. Então é isso aí. Abraço a todos e fique com Deus.